Fala pessoal, beleza? Estamos de volta para mais um vídeo e hoje eu quero contar uma história para vocês. Olha só, meu primeiro emprego foi no escritório de contabilidade, eu era office boy lá, tá? Eu era o Zé Ruela de lá, não manjava um pouco de computador, mas não sabia nada de programação, não sabia de banco de dados, não sabia de sistema, não sabia nada, tá? O que eu sabia era lançar ponto no Excel, fazer serviço de rua e tudo mais. Aí olha só, todos os dias era feito backup naquele sistema. E como que funcionava? Tinha lá as estações, as ilhas lá, cada uma com sua máquina, né? E aí tinha um rack central lá que era onde estava o servidor. E o servidor não era nada disso que a gente vê pela internet, que é tipo aquela estrutura de rack caríssima, com aquelas gavetas para você colocar os servidores, colocar os switches lá dentro. Não é nada disso não. Era só uma máquina um pouco mais potente que era onde ficava instalado o sistema lá. Inclusive, tinha um monitor, um teclado, um mouse para essa máquina, só que ninguém mexia. As pessoas chegavam todos os dias no serviço, ligava lá o servidor, e aí o servidor ficava na rede e liberava o sistema para as outras máquinas. Beleza? Então tá. Como eu disse, todos os dias era feito backup, e o backup era feito assim. O último que saía do sistema, e consequentemente do escritório, acabava indo lá na máquina do servidor, entrando no sistema e mandando fazer backup por lá. Por quê? Porque o servidor geralmente é a máquina mais forte, mais protegida e tudo mais, né? Não acho que era tão protegida não, porque né, qualquer usuário podia acessar lá. Mas as pessoas iam até a frente do servidor, digitavam lá o comandinho, digitava não, né? Clicava com o mouse lá para poder entrar na opção de backup do sistema e mandar fazer o backup. Beleza. No final do backup, a pessoa passava o backup para um HD externo, alguma coisa assim, tá? Fazia dessa forma. Agora, hoje, com certeza, tem maneiras mais fáceis de se fazer isso, que uma é, por exemplo, o acesso remoto, tá? Se você fizer um acesso remoto, você não precisa ir até o servidor, ainda mais quando o servidor não está acessível para cada pessoa. Você pode fazer o backup através de acesso remoto, via TS, por exemplo. Ainda assim, não é tão legal ficar dando acesso a servidor para o usuário, certo? Afinal, quando você conecta no servidor, você pode usar o SysDBA para poder conectar nas máquinas, caso a pessoa entenda um pouco sobre servidor e tudo mais. Então a pessoa consegue fazer esse tipo de acesso. O ideal é que o usuário nenhum acesse o servidor. Firebird dá a opção para da gente fazer um backup de forma remota. A gente só precisa ter o GBAC na nossa máquina para poder dar o comando de conectar na base remota, fazer o backup e beleza, tá? Só que, olha só, tem o detalhe de que quando a gente faz esse tipo de manobra, a gente está usando o recurso da máquina para poder fazer o backup. E aí, inclusive, o arquivo de backup fica na máquina que está fazendo o backup. Ou seja, eu conecto na base para mandar fazer o backup e guardo o arquivo de backup aqui, certo? Então ele trafega todos os dados na rede para poder te passar os dados do backup, certo? Agora, isso pode ser extremamente lento e comprometedor. Pode deixar a rede lenta. Inclusive, se tiver uma oscilação de rede, não garante a integridade do backup. Beleza. Então, olha só, você sabe o que é API, certo? Se você não sabe, não tem problema, tá? API não é o foco aqui do nosso canal, mas API significa o quê? Você ter alguma interface de serviço em algum outro lugar, um servidor remoto, seja web, seja local, tá? Mas você tem alguma camada de comunicação que essa camada de comunicação te fornece alguns serviços. E desses serviços, que a sua aplicação client pode acessar, aí tem controle de usuário, controle de senha, controle de tudo, que daí, dependendo da sua permissão, você consegue chamar alguma API para essa API se comunicar com o banco de dados, fazer o que tem que fazer lá dentro, beleza? Usar os recursos lá do servidor, certo? Uma coisa que eu nunca abordei aqui no canal é que o Firebird, ele também tem APIs, tá? E ele tem API, ó, faz tempo, cara. Faz tempo que ele já tem API e são vários serviços que ele te permite usar remotamente, porém usando o processo do servidor. Então, para a gente explorar um pouco mais isso, hoje a gente vai fazer um backup remotamente, dando o comando para essa API do Firebird, e essa API do Firebird vai ficar responsável em criar o backup dentro do servidor, sem trafegar dados na rede. A única coisa que ele vai trafegar é a resposta, certo? Visual, para você poder ter uma noção se está dando certo ou não. E, inclusive, o arquivo de backup vai ficar em um caminho que você vai determinar dentro do servidor, beleza? Então, com isso, você pode configurar a sua aplicação para que ele mande o comando para o Firebird, falando assim, ó, Firebird, faz aí o backup para mim, tá? Eu quero que você salve em tal lugar, beleza? Então, dá uma olhada aqui na tela e vamos ver como é que isso funciona. Então, olha só, a gente tem duas maneiras de fazer backup utilizando a API do Firebird, tá? Olha só, eu separei aqui algumas coisas e eu preparei todo o ambiente aqui para a gente poder trabalhar com isso. Então, primeiro, aqui no e2.backup eu tenho dois exe, o FBSVC MGR, que é o Firebird Service Manager, tá? Tem o gbac.exe, então essas são as duas ferramentas que a gente vai usar
Não precisa usar as duas, você pode escolher uma para usar, tanto faz, as duas funcionam normalmente, tá? Eu tenho uma máquina aqui que eu criei, uma máquina virtual SRV MQFS e uma pasta compartilhada chamada Backup, tá? A princípio não tem nada aqui e eu não tenho permissão de escrita nessa pasta. Por exemplo, se eu tentar criar aqui uma nova pasta, eu não consigo, tá vendo? Ele fala, ó, não tem permissão, beleza? Porém, lá no servidor, o usuário administrador tem acesso, beleza? Na verdade, eu dei acesso a todo mundo nessa pasta aqui, beleza? Aqui eu deixei o prompt de comando aberto já como administrador nesse diretório aqui, ó, e2.backup, que é esse daqui onde está esses dois exe. Isso aqui é o que a gente vai usar. Agora vamos lá para a máquina virtual que eu criei, tá? Essa máquina virtual tá aqui, ó. Então eu separei 4 pastinhas aqui, 4 janelas, né, na verdade, não são só pastas, mas nessa pasta aqui eu tenho o meu banco de dados, exemplo.fdb, que é esse que eu venho usando, que eu deixei em c2.db, certo? Database. Aqui no Firebird 3.0, que eu fiz a instalação aqui do zero, eu tenho o database.conf, tá? O database.conf eu já fiz a configuração do banco exemplo aqui na pasta cbd exemplo.fdb, certo? Que é essa pasta aqui, beleza? Isso me permite que eu chame a conexão somente pelo alias exemplo, tá? Eu não preciso ficar colocando o caminho do banco lá, até porque não é bom você ficar divulgando o caminho do banco para outras máquinas, certo? Você passa só o alias e tudo bem, beleza? Então tá. Então, só para você saber que eu vou usar o exemplo que ele vai apontar para aquele banco ali. Aqui eu tenho a pasta de backup, que é aquela que eu fiz o compartilhamento, tá? Ela está em c2.backup, beleza? E aqui eu tenho o service.msc para você ver que o Firebird FB Server está em execução, beleza? É só isso que a gente precisa para poder fazer a nossa conexão. O Firebird eu instalei de forma normal, não tem nem o aplicativo a mais para poder instalar, tá? Esses executáveis que estão aqui, ó, na minha máquina agora, eles estão lá no raiz do Firebird, que é o GBAC e o Firebird Services, beleza? Qual que é a diferença entre esses dois aqui, tá? Esse cara aqui, o GBAC, vocês já devem conhecer, tá? O GBAC a gente usa para poder fazer backup e restauração, beleza? A gente pode fazer isso de forma local ou de forma remota. E a gente já vai ver isso. E tem aqui esse Firebird Services Manager. A diferença entre eles é que esse Firebird Services Manager aqui, ele tem toda a interface de APIs do Firebird, beleza? Então não tem só a parte de backup, tem outras coisas que você pode usar do Firebird usando só esse exe aqui, tá? Então, qual que é a ideia aqui? Vamos tentar observar quais são os parâmetros que são usados nesse Firebird Service. Então eu vou digitar aqui FB, vou dar um tab e vou digitar menos interrogação, beleza? Olha o tanto de parâmetro que ele tem aqui, tá? Não se assuste porque não é difícil, olha só. O uso dele funciona assim, ó. O comando que você tem que digitar é FB SVC MGR, dá um espacinho, manager name. Esse manager name sempre vai ser isso daqui, ó. Quer ver? Service underline MGR, tá? Isso fica fixo. Então, são duas palavrinhas fixas aqui, tá? E aqui vem os comandos que a gente vai fazer, switches, né? As trocas, né, que ele fala. Mas é o comando que você pode trocar, beleza? Então, nesse comando aqui, você pode usar isso aqui de baixo, ó. Essas informações aqui, ó, info server version, info implementation, user dbpath, get env. Então você pode usar todas essas informações aqui e tem as ações, tá? Essas ações aqui, entre tarefas que o Firebird vai executar caso você use esse comando, tá? A primeira que está aqui, ó, a action backup, beleza? E aí para backup a gente tem esses parâmetros aqui, ó, dbname, verbose para ele poder retornar os dados. Tem backup file, que é onde vai ser gerado o arquivo de backup, e outras informações aqui, beleza? Tem action restore, que a gente pode fazer restauração também, pode dar um comando de restauração remotamente, tá? Olha só, para fazer comando remoto de restauração, a pessoa tem que saber o que está fazendo, né? Porque tem o comando de você dar um replace na base atual, e se a pessoa fizer isso e restaurar um backup errado, ela pode perder o banco de dados oficial, beleza? Então, muito cuidado com isso daqui. Assim como o GBAC também tem como você restaurar, que na verdade dá um replace, né? Tá? Então, na verdade, a gente começa a reparar o seguinte, que a opção de backup e de restore, na verdade, é só a interface. Lembra que eu falei que é a API? Então é a interface. A interface vai fazer o quê? Vai pegar o GBAC e vai estourar o pau lá dentro, certo? Vai rodar lá, normal. Então a gente pode usar a API porque a API vai fazer essa chamada dessas funções. E tem várias outras coisas aqui, ó. A action repar, provavelmente ele vai usar um gfix, não tenho certeza, tá? dbstats. Então tem uma cacetada de coisa aqui que a gente pode explorar depois, ó. Action, add users, pode adicionar o usuário dentro do banco de forma remota, beleza? Desde que você tenha permissão, né? Lógico. E aí,
Vamos lá para cima para a gente poder ver isso daqui. Tá, deixa eu dar um CLS aqui para poder limpar essa tela. E aí, agora vamos fazer o seguinte. Vamos usar primeiro o GBAC para que ele faça backup de forma remota, beleza? Então, o que eu quero fazer? Eu quero fazer um backup nessa máquina virtual aqui, tá? Onde ele vai se comunicar com o serviço do Firebird, vai pegar esse banco exemplo, vai gerar um backup na pasta c:/bkp, beleza? É isso que eu quero que ele faça. E eu vou fazer isso das duas formas, tanto com BKP quanto com API, beleza? Então, primeira coisa que a gente vai fazer aqui é usar o GBAC, tá? O GBAC não tem segredo, você já deve usar o GBAC, então a gente vai adicionar só umas coisinhas nele de diferente, tá? GBAC.exe -b para poder fazer o backup, -v para poder dar o verbose, né, que é mostrar o resultado do backup para a gente saber se foi efetuado com sucesso ou não, tá? Usuário e senha de acesso, porque para se comunicar nesse serviço você precisa ter o acesso, certo? Então, -user sysdba, tá? -password, entre aspas dupla aqui, master key, que é a senha do Firebird que está instalado nessa VM aqui, certo? Nessa máquina virtual. Até aqui, nenhum segredo, tá? Até aqui tudo você já deve conhecer. Agora começa um pouquinho da diferença, beleza? Então você vai fazer o seguinte, ó, dá um hífen aqui e colocar SE, tá? Esse SE é a abreviação de Services, beleza? Porque indica que o GBAC deve usar o Service Manager, a API do Firebird, para poder fazer esse backup. Então eu não vou fazer o backup usando de forma local. Então, quando eu informo o SE, eu preciso dizer qual é o host que eu vou fazer o backup, que eu vou me conectar para fazer o backup, tá? Onde que está instalado o meu banco de dados? Está instalado no meu servidor. Então, vamos dar uma olhada aqui, ó. Vou abrir um CMD dele aqui e pegar aqui, ó, ipconfig, tá? Ele está como 192.168.0.110. Beleza, então, beleza. É esse IP que a gente vai usar. Então aqui eu vou colocar o seguinte, ó, depois do SE eu vou colocar o meu host. Então, 192.168.0.110, beleza? E aí, para a gente dizer que a gente quer usar a interface de API dele, a gente coloca assim, ó, service_mgr, tá joia? Então, qual que é a diferença de colocar o service mgr aqui ou não? Inclusive esse SE aqui. A diferença é que se eu não colocar esses dois parâmetros aqui, ele vai se conectar no banco lá na minha base, vai conseguir fazer o backup, porém todos os dados do banco ele vai trafegar na rede. Todos. E aí você vai ter que salvar isso dentro de um arquivo na sua máquina local. Tá? Só que a gente não quer isso, a gente quer que ele execute lá dentro do servidor e que ele salve o backup lá dentro do servidor, beleza? Que é um disco mais protegido e tudo mais, tá? Agora, beleza, agora eu preciso falar, depois desse parâmetro aqui, qual é a base de dados que eu vou usar para poder fazer o meu backup, tá? Então, a minha base é aquela base exemplo, que é a base que está configurada dentro do meu database.conf, tá? Que é essa daqui, beleza? Então, eu posso colocar aqui. Se eu não tiver um alias, eu preciso colocar o caminho completo. Tranquilo? Dou um espacinho e agora eu preciso dizer qual é o caminho do meu backup. Tá? A gente já sabe que o caminho do meu backup vai ser esse daqui. Tá? Então, se eu colocar aqui na frente, c:/bkp/bkp, aí agora é o nome do arquivo, tá? Underline, vou colocar como G, para dizer que o backup foi feito com GBAC, tá? A inicial do GBAC. .fbk. Beleza? Agora eu vou dar um Enter para a gente poder executar esse comando. Cruza os dedos aí para ver se dá certo. E tá lá, certo? Extremamente rápido. A única coisa que a API faz é me retornar o verbose, certo? Porque eu pedi para ele retornar, então ele retorna só o texto do que está sendo feito agora. Ele não está retornando dado por dado do meu registro, certo? E olha só, aqui no meu servidor, a gente pode ver que o arquivo de backup já foi criado, ó, certo? Terminou o backup aqui, ó, e ele já foi criado. Agora, como eu mapeei essa pasta na minha máquina aqui também pela rede, olha só, /srv/mqfs/bkp, está aqui meu backup. Tento alterar, não vou conseguir, tá? Vou colocar um nome qualquer aqui, não consigo, justamente porque eu não dei permissão. Agora, por que eu mapeei essa pasta aqui? Para que eu possa ter acesso ao arquivo de backup da minha máquina local, certo? Aí eu tenho certeza que você já imaginou o seguinte, cara, então eu vou criar uma pasta no Dropbox, por exemplo, e sincronizar aqui com o meu Windows, tá? Com o meu servidor. E aí manda o backup geral lá, que daí ele já vai para a nuvem automaticamente. Já pensou nisso, né? Então beleza. Então tá, na sua aplicação, o que você pode fazer? Você pode configurar para que na hora que ele for executar esse comando aqui do GBAC, ele execute, por exemplo, com o dia da semana. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Beleza? Então assim, para fazer backup, o GBAC ele vai te atender perfeitamente, tá? Para fazer backup utilizando a API, sem problema nenhum. Até inclusive, se você só for usar a API do Firebird para fazer backup, eu recomendo que você só manda o GBAC lá junto com a instalação da sua aplicação, tá?
Porque levar essa FB, SVC, MGR inteira aqui vai te dar acesso a todas as outras APIs, beleza? Às vezes a pessoa não quer isso, tranquilo? Então, de qualquer forma, eu vou mostrar aqui agora como que se faz o backup usando essa outra ferramenta, tá? Vou dar um CLS aqui e vamos começar a escrever o comando. Que daí o comando a gente viu agora há pouco, quando a gente deu menos interrogação lá, que é o seguinte, ó, FB, vou dar um tab aqui para ele completar, porque eu não preciso decorar todo esse nome aqui, né? Para mim é muito complicado. O host 192.168.0.110, service underline MGR, tá? Eu preciso colocar esse service MGR para identificar que eu quero usar a API, tá? Eu estou usando a interface de comunicação do Firebird, que é a nossa API que tem os comandos lá que são liberados para a gente, beleza? Faço a minha identificação, menos user sysdba, menos password, entre aspas, master key, beleza? E aí eu pego aquela action de fazer backup, que é assim, ó, hífen action underline backup, beleza? Para fazer o backup eu tenho que passar alguns parâmetros, que são, por exemplo, menos verbose, para ele poder me mostrar todo o resultado do backup, todo o procedimento do backup, tá? Menos db name, que daí vai ser o nome exemplo, certo? Só que aqui eu preciso colocar entre aspas, tá? E agora eu preciso dizer onde eu quero que ele salve o backup, que vai ser menos bkp file, tá? Entre aspas, bkp, e aí eu vou colocar esse como SVC, que foi feito pelo Services Manager, tá? .fbk, beleza? Cruza os dedos aí, vamos ver se vai funcionar. Vou dar um Enter. Ó, errou. Menos pass. Ah, tá errado, ó. Password tá errado. Vamos vir aqui. Faltou um S. Eu tinha colocado um S e dois W. É o contrário. Dois S e um W. Beleza? Dou um Enter. E agora tá fazendo backup. Beleza? Olha só. Fazendo backup, dando verbose. Já criou o arquivo aqui, ó. Essa aqui é minha pasta compartilhada. Tá na minha máquina local, tá? Já criou aqui o arquivo. E a gente consegue fazer o backup normalmente dessa base de dados em uma pasta que esteja lá na base, sem usar tráfego de rede, mandando só... Lógico que o tráfego de rede é mínimo, né? Porque ele faz a comunicação aqui e dá a resposta do verbose. Mas se você não quiser colocar verbose, não tem problema. Eu acho bom colocar para poder saber que o backup foi feito certinho, beleza? E a gente tem os dois arquivos de backup feito aqui, tá? Na sua aplicação você pode usar as duas coisas, tá? Tanto o GBAC quanto esse FB SVC MGR, tá? Tanto faz, você pode distribuir isso com a sua aplicação para poder dar o comando e fazer as suas rotinas de backup. Caso você queira ter algum tipo de gerenciamento a mais do Firebird através da sua aplicação de forma remota, você pode usar esse outro aplicativo que é a interface dele de services, né? Na verdade é o client que comunica com a interface para poder ter todo o seu gerenciamento na sua mão. Beleza? Então é isso. Se você está gostando desses conteúdos de SQL, meu amigo, você vai alucinar com conteúdo de PSQL, tá? As inscrições para o treinamento de PSQL vão até o dia 5/6, tá? Não falta muito tempo, essa aqui é a penúltima semana que vem é a última semana, tá pertinho. E quem fizer a inscrição para o treinamento de PSQL não quer dizer que vai fazer o treinamento, mas fazendo a inscrição você vai garantir conteúdos exclusivos de PSQL que não vão ser distribuídos para ninguém, além dos próprios inscritos, das pessoas que já são alunos do treinamento de PSQL que aconteceu. Até hoje só aconteceu um treinamento na vida de PSQL, tá? Essa é a segunda turma e ela não abre com frequência, beleza? Então não perde a oportunidade. Pelo menos para você conhecer o treinamento, tá? Se você vai fazer ou não, aí lá para frente você decide, tá? Não tem problema nenhum. Se você quiser fazer, beleza. Se não quiser fazer, não tem problema nenhum, tá? Eu não vou xingar ninguém, não vou ficar bravo com ninguém. Beleza? Então é isso. Gostou do vídeo? Não esquece de deixar o like aí para saber se você está gostando do conteúdo ou não. E é isso. Vou ficando por aqui. Valeu, falou. Tchau, tchau.